ver se alguém entra aqui. Vamos ver. Beleza. Vou chamar o pastor Rogério aqui para estar conosco. Isso. Está conosco aqui, o pastor Rogério. Nós vamos. O áudio aí tá legal? Olá, irmãos. Bom dia, graças e paz a todos. Glória a Deus. O áudio tá legal, tá dando para. Nós vamos orar, né? Enquanto ver se alguns irmãos entram aí na live. Vamos estar orando nesse momento, né, para que Deus possa estar nos dando graça. Nos dando graça e nos ajudando a passar por esse dilema, né? Por essa crise aí que foi acometida aí sobre o mundo, né, sobre todos. Para que Deus possa dar graça também, né, à igreja, aos pastores, né, que Deus possa estar intervindo, né, na vida de cada um. Então vamos orar esse momento. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te glorificamos. Sim, Senhor. Te exaltamos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa manhã, obrigado pela vida do pastor Rogério aqui conosco, por todos aqueles que estão entrando agora na live. Deus, que o Senhor possa estar derramando da tua graça, do teu Espírito Santo, e que o Senhor possa nos estar dando entendimento da tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, venha estar iluminando as nossas mentes para nós compreendermos, para nós termos um olhar, meu Deus, teológico, bíblico para essa situação. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois é. Essa live aqui, ela tem um propósito, né, de como nós devemos nos comportar, principalmente a igreja do Senhor, né, os irmãos, como nós devemos nos comportar diante dessa crise e, melhor dizendo, qual deve ser o nosso olhar bíblico para esses acontecimentos, como nós devemos olhar esses acontecimentos. Por exemplo, é o fim, será que é o fim? Jesus está irado, Deus está disciplinando a terra. E aí, pastor Rogério, o que você acha disso tudo aí? Eu vou começar com uma pergunta aqui, que sempre nessas crises surge essa mesma questão. Por exemplo, é o fim? Essa crise aí do corona, né, a igreja sendo impedida de se reunir, por exemplo, é o fim, chegou o fim. O que nós podemos perceber nesse momento de incertezas e de um acontecimento histórico, nós estamos diante de um acontecimento histórico, estamos vivendo isso, que ressalta no nosso coração o que de fato nós acreditamos, né? Nós entendemos que devemos ter pontos, ou temos pontos divergentes em alguns aspectos bíblicos, mas no que tange de fato o principal da Escritura, o principal da compreensão em relação à fé, nós percebemos que, com todo o respeito, mas ao mesmo tempo uma percepção, que a igreja brasileira ela é muito frágil no que tange compreensão acerca do plano do Senhor na história. Não num momento, numa situação como essa, mas em toda a história. E a gente precisa aprender, tirar lições de tudo isso, mas uma das principais lições que eu tenho enfatizado e percebido é de que a igreja precisa conhecer a sua fé fundamentada no Cristo, numa cristologia, numa perspectiva bíblica voltada à pessoa do Messias. E não simplesmente uma análise de Deus a partir do Antigo Testamento sozinho. Por exemplo, eu vi muitas pessoas usando 2 Crônicas 7,14.
se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. E não há nenhuma referência, nenhuma menção ao Messias, ou ao novo tempo que o Messias traz. Então eu acredito que, diante de todo esse quadro, há uma fragilidade, se manifesta uma fragilidade de compreensão, e isso não por causa dos membros, mas muitas das vezes por causa dos pastores, que não conseguem ensinar e instruir as pessoas naquilo que de fato é essencial. As outras coisas que a gente diverge, acontece, é natural. Mas naquilo que é essencial, a gente percebe uma fragilidade. E essa fragilidade vem muito da não centralidade na pessoa do Messias, na pessoa do Cristo. É verdade mesmo, porque às vezes a pessoa ela começa a julgar os cristãos, né? E muitos irmãos começam a julgar esses acontecimentos usando geralmente passagens isoladas, né? Versículos isolados, um versículo solto aqui, um versículo isolado ali. Mas é como você mesmo disse, sem analisar o contexto, o pano de fundo todo da história cristã, da revelação bíblica, do começo até o fim. Quando nós partimos desse princípio que é uma revelação. Existem muitos livros na Bíblia, né? Deus usou vários autores, mas é uma revelação. Na verdade, essa revelação ela vem caminhando de Gênesis, ela é progressiva, né? Ela vem sendo desenrolada, ela vem caminhando para um ponto culminante, para um propósito, ela vem sendo desenrolada de lá. E às vezes nós esquecemos de fazer essa análise bíblica, né? Partindo do princípio da revelação bíblica. Outra coisa que eu vou te perguntar aqui, que eu vi também pessoas falando, por exemplo, Deus está irado. Deus está irado, então por isso ele está disciplinando a terra, tanto os cristãos como o mundo, através dessa pandemia. O que tu acha? Deus está disciplinando mesmo? Deus não está disciplinando a terra? O que tu pensa acerca disso? Muito bem. É uma das coisas que a gente mais escuta, de fato, e isso é um dos principais aspectos da fragilidade de compreensão. Primeiro, o que a gente tem que entender é de que a ira de Deus, a ira do Senhor, ela foi estabelecida como uma resposta à rejeição e a iniquidade e o fato dos homens rejeitarem a Ele. Não é simplesmente por uma perspectiva do pecado isolado, mas uma perspectiva de rejeição à verdade de Deus, uma rejeição à pessoa de Deus, uma rejeição ao não reconhecer de que tudo o que temos e somos vem de Deus. E Paulo escreve isso em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18. Mas é bom ressaltar que a partir da teologia de João, capítulo 3, o texto que nós mais lemos, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, nos dá a resposta. No versículo 17, diz assim: porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todo aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Um aspecto de rejeição. Então, dizer que Deus está punindo é mais uma manifestação de não entender o todo da revelação. O mundo que nós vivemos não é um mundo seguro. O mundo que vivemos é um mundo de insegurança política, insegurança social, insegurança econômica, insegurança biológica. Nós estamos expostos às doenças, nós estamos expostos a vários perigos nesse mundo que se tornou um mundo que rejeita Deus ou rejeita o seu reinado, o seu domínio, a partir de Adão. Então o que nós temos aqui é uma confusão criada pela desobediência humana e não simplesmente o juízo de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17 do capítulo 3 de João, para salvar o mundo. O que mais me espanta é a sede de justiça dos cristãos. Os cristãos que devemos pregar amor, mas não um amor que foge da verdade, mas nos compadecer da ignorância, nos compadecer da situação terrível que essas pessoas têm. Não só essa vida, não só nessa vida, mas na vindoura. Nos compadecermos, amarmos as pessoas de fato
e nos colocarmos no lugar delas, sentir empatia por elas, e não uma sede de vingança, como se Deus estivesse conosco nesse discurso. Deus enviou Jesus para salvar. Então, na sua primeira vinda, como servo sofredor, Deus abriu as portas para o mundo da salvação. Porém, quem rejeita essa salvação está condenado. A ira de Deus virá sim, quando vier a consumação. A Bíblia diz que Jesus virá com um cetro na mão, com a vara na mão, para julgar as nações, para quebrá-las, e como justo juiz julgará os homens pelos seus atos. Aí sim, aí o que nós temos nesse intervalo entre a primeira vinda e a consumação é um período de dispensação onde o Espírito atua, onde o Espírito age, para que as pessoas sejam convencidas e se voltem para Deus. Mas os que não se voltarem para Deus aguardarão o julgamento e a rejeição do Filho do Homem, quando ele vier na sua glória. Então, o aspecto primordial que nesse tempo nós devemos entender, em meio à pandemia, em meio à guerra, em meio a esfriamento, Deus está dando oportunidade nesse tempo, antes da vinda do Senhor, de que os homens se arrependam. O desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da salvação. Essa é a vontade de Deus. E o que está acontecendo na vida dos cristãos, o olhar cristão, é um olhar de pura justiça e moralidade humana. Um olhar para a Bíblia respaldar a moralidade que nós carregamos. Do fato de nós sermos cristãos e os outros não serem, e a gente entender que eles merecem o castigo. É a mesma postura de Jonas, a mesma postura de Tiago e João, lá em Samaria, que eles queriam que viesse fogo do céu e consumisse a todos. E Jesus vai dizer, olha, o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, ele veio salvar. Então é o tempo de Jesus estender sua salvação, mas não uma salvação irresponsável, mas uma salvação que chama os homens a uma total dependência e reconhecimento de quem é Jesus Cristo, de quem é o Messias, de quem é o Filho de Deus. Certo. É isso aí mesmo. A outra coisa que aparece também nesses momentos de crise, seja por crise econômica, ou política, ou de pandemia, epidemia, é esses áudios ou vídeos que ficam circulando no WhatsApp. Não falando sobre o corona em si, nessa questão que eu vou te perguntar aqui, mas são áudios vindo mais de dentro da igreja, de certos cristãos, de irmãos, como por exemplo, áudios circulando aí pela internet, irmão ou irmã dizendo que viu isso, que teve uma visão, que teve uma revelação, e viu Deus destruindo o vírus, e viu Deus fazendo isso, fazendo aquilo. E nós sabemos que esses áudios acabam chegando nos nossos celulares e chegam nos celulares dos irmãos da igreja. Então, pastor Rogério, qual o conselho que você dá para essa questão? Como peneirar esses áudios? O que fazer com esses áudios? Como ouvir esses áudios? Como é que tu vê essa questão? Primeiro aspecto, que de fato é uma realidade, que eu mesmo já recebi vários áudios aqui, recebi vários vídeos, né? E as pessoas colocam antes de enviar o vídeo, colocam frases de efeito, frases de alerta, frases que tem que observar, tem que atentar para isso. Eu entendo que cada pastor nas suas igrejas locais tem alimenta as suas ovelhas, e o que as ovelhas têm nesse momento de se apegar é aquilo que os seus pastores ensinaram e pregaram ao longo desse tempo. Não há como fazer uma análise de um vídeo, qualquer que seja um vídeo que veio da África, da Europa, a partir de uma suposta revelação, se você não tiver embasamentos no seu coração, pressupostos que você criou ao longo da sua caminhada na igreja que você está. Se o seu pastor, como homem de Deus, que orienta, que ensina a verdade, e você está bem nutrido, bem alimentado, bem instruído acerca do caminho da verdade, você vai saber fazer filtro facilmente. Agora, se você não consegue abrir as verdades do evangelho que o pastor ensina, porque tem muita gente que gosta da experiência, não gosta só do ensino, o ensino parece que não supre a necessidade, e eu sou de linha
de linha renovada, acredito nas manifestações do Espírito Santo, eu quero deixar isso muito bem claro, acredito nos dons, acredito nas visões, acredito na ação de Deus nesse tempo, porém, entendo que todas essas manifestações do Espírito, elas não contrariam, elas apenas confirmam aquilo que a Escritura já diz. Se vier algum vídeo, alguma revelação, uma suposta revelação, que contraria o ensino bíblico que o seu pastor ensina, não leve em consideração. Se você recebe um vídeo e fica com dúvidas, mostre ao seu pastor, pergunte ao seu pastor, porque é ele que lhe orienta. É ele que está lhe dando direção, ensinando você. Eu lamento muito, e aqui não vai uma crítica para destruição, mas uma crítica para um alerta. Eu lamento muito pastores que, até aqui, fundamentaram suas igrejas em campanhas, em perspectivas como 7 dias você vai levar a bênção, você vai ser vitorioso, você vai conquistar, Deus tem o melhor para você. Essas perspectivas, esses chavões, essas frases do nosso povo, que não alimentam, que não nutrem, que não geram esperança, que não geram expectativa acerca do projeto maior de Deus, aí, infelizmente, não há o que fazer. Não há o que fazer. Essas pessoas vão ser, como diz o apóstolo Paulo, levadas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Ou recebe uma visão, acreditam, recebe outra, vão acreditar. Não tem doutrina, não tem direção. Seus pastores não deram, ou eles não buscaram. Porque o interesse, muitas das vezes, é uma vida cristã pautada em si. E aí não tem como fazer esse discernimento. Mas a minha orientação inicial, talvez única, é receber um vídeo, mostre ao seu pastor, entre em contato com ele, pergunte para ele. Não se deixe enganar, não gere expectativas no seu coração que a Bíblia não respalda, porque você vai se frustrar. Essa pergunta, ela trouxe pontos importantes para nós, que é importante os irmãos estarem atentos nessa questão. Por exemplo, que é acerca dos mestres que Deus deu à igreja. E esses mestres são vistos pelas Escrituras como dons ministeriais. Deus deu esses mestres na igreja. E muitas das vezes nós não procuramos esses mestres e os irmãos, a igreja, não se dão conta disso, que eles têm um presente. Na verdade, esses mestres Deus deu como um presente ao seio, ao corpo da igreja. E tu falou uma coisa interessante que, tipo assim, já que eu não estou conseguindo discernir, eu não estou conseguindo fazer a leitura correta desses áudios, eu não estou conseguindo crivar, eu recorro a quem consegue crivar. E isso não é nenhum tipo de humilhação. Pelo contrário, Deus deu supervisores do rebanho. Deus deu homens para pastorear o rebanho. Então, você está agindo de acordo com as Escrituras, se sujeitando e pedindo a orientação deles e pedindo ajuda para enxergar corretamente esses áudios. Então, é muito importante mesmo. Agora, eu fico pensando também nos cristãos que são dispersos. Porque tem muito cristão nominal, nós sabemos disso. Há uma enxurrada mesmo, há uma multidão de cristãos nominais, de nome, né, que se intitulam cristãos. Agora, já pensou eles recebendo esse tipo de áudio, vídeo, eles não têm uma vida congregacional regular, uma prática regular de leitura, eles não acompanham os estudos da igreja ou as escolas de ensino das suas igrejas. Aí vai ficar muito difícil mesmo eles crivarem essa situação. Então eles vão se apegar a esses áudios, eles vão se apegar a textos equivocados, eles vão se apegar a vídeos, né, de interpretações equivocadas. Então é até um momento para nós também chamarmos o povo a estar perto, né? Chamarmos o povo para estar junto da sua liderança mesmo. Chamar o povo para estar no meio da igreja, recebendo a edificação coletiva. Não é verdade? Sem dúvida, esse aspecto é muito importante e isso é muito ressaltado nesse tempo onde nós não podemos nos reunir. Eu recebo mesmo várias mensagens de irmãos no WhatsApp, eles querem ouvir os pastores, eles querem ouvir o seu pastor,
Interessante, um fenômeno que acontece é que as pessoas estão desejosas de ouvir o seu pastor local nessa hora, né? Ainda que tenhamos bons pregadores no YouTube e nas redes de comunicação, as pessoas ficam desejosas, parece que a palavra do seu pastor é que consola, que conforta, que traz segurança de fato nesse momento. Então a gente percebe que a questão da comunhão, da necessidade do rebanho em ser orientado pelas pessoas, por homens que Deus constituiu, é uma realidade muito clara. Ela é muito mais forte do que uma perspectiva simplesmente institucional, é muito mais do que um título, mas é nada mais do que o reconhecer de ovelhas, de pessoas que querem Cristo, que andam com Jesus, e que precisam estar juntas numa comunidade orientada por homens que Deus constituiu. E lamento, nesse momento, a postura dos cristãos nominais, muitas das vezes sendo presas fáceis para supostas novas revelações, presas fáceis para o pânico, presas fáceis para o moralismo, para uma perspectiva aquela ideia do toma lá da cá, se você não fez, então Deus vai te punir, se você não fez aquilo que Deus queria, Deus está julgando as pessoas, matando as pessoas. Isso mostra a nossa anemia teológica em relação à cristologia. Eu repito e enfatizo isso. Nós precisamos entender que, como cristãos, a nossa fé, o nosso crivo é o Senhor Jesus, a pessoa e a obra dele. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, fazer essa similaridade, essa separação. As pessoas leem textos de Ezequiel, as pessoas vão para texto de Crônicas, as pessoas leem o texto de Isaías, mas não entendem, Pastor Júnior, que Jesus é o cumprimento dos profetas. Os profetas, o ápice da profecia desses homens foi os acontecimentos relacionados à pessoa do Cristo, a pessoa daquele que viria estabelecer o seu reino. Então nós precisamos, mais do que nunca, ressaltar isso. A fé no Cristo, a fé nas palavras do Senhor e a fé na obra que o Senhor realizou. É isso que nos faz diferente. Nós não somos judeus, nós não somos prosélitos, né? Tementes a Deus. Nós somos o povo que foi chamado para fazer parte dos eleitos a partir da fé no Cristo. Nós cremos, como disse João, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e por isso nós temos a vida eterna. Então, quando nós não ressaltamos esse aspecto que é fundamental para isso que você acabou de falar, de um cristianismo nominal. Por que cristianismo nominal? Pautado na pessoa, pautado nos valores, nos princípios que a pessoa cria para si, cria uma religião, mas não pautado no Cristo, na pessoa do Cristo, na revelação do Cristo e naquilo que o Cristo veio trazer, que foi o reino de Deus, aonde nós fazemos parte. Então, isso é básico, é o fundamento. E para mim, a partir dessa situação que nós estamos vendo a nível mundial, ficou muito claro na minha comunidade, muito claro por aquilo que eu estou ouvindo, por aquilo que eu estou ouvindo de alguns pregadores e pastores. Há uma fragilidade de entendermos quem somos. Nós somos o povo do Cristo. Nós somos gentios que foram incluídos agora na videira verdadeira, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Estamos nele não por causa da nossa moralidade, não porque nós acreditamos somente em Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Nós acreditamos que Deus enviou seu Filho ao mundo e a partir do seu Filho nós temos a vida eterna. É a partir do Cristo que nós podemos perceber e entender as outras coisas. Realmente, é isso mesmo. Uma coisa que é muito corriqueiro também, que a gente está ouvindo muito agora, é que as pessoas dizem assim, meu irmão, Jesus está voltando. Aí um chega pro outro, meu irmão, Jesus está voltando. Meu irmão, Jesus está voltando. E pastor Rogério, o que tu acha disso aí, especificamente? Meu irmão, essa frase, Jesus está voltando. O que tu acha disso aí? Há uma curiosidade sempre latente em momentos assim. Se fosse uma terceira guerra mundial, a resposta à pergunta seria a mesma. A inquietação do coração das pessoas seria a mesma. Jesus está voltando. Se nós tivéssemos um caos, uma situação de fome no mundo, seria a mesma perspectiva. Porque as pessoas ligam
as catástrofes, os sinais da vinda do Senhor, como ele mesmo vai falar nos evangelhos, a esses aspectos. Só que a gente tem que entender o seguinte, tem que dar a revelação do todo. Quando Jesus ressuscita, lá em Atos, capítulo de número 1, Lucas registra, a inquietação também dos discípulos foi essa, quando eles viram Jesus ressuscitado. Eles perguntaram, Senhor, é agora que tu vai restaurar o reino a Israel? Aí o Senhor diz, não, isso aí compete a Deus, pela sua exclusiva autoridade. Mas a vocês, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, porque o Espírito virá sobre vocês. Então há uma inquietação, de fato, de saber quando isso vai acontecer. O que nós temos que entender como igreja é que a porta da vinda do Senhor já se abriu quando ele veio na primeira vez. Quando Jesus Cristo vem, ele inaugura o que nós chamamos de fim dos dias. O fim dos dias não tem só sinais catastróficos. O fim dos dias tem sinais também extraordinários. Por exemplo, a vinda do Filho de Deus. Quando os demônios disseram, que tem o nosso contigo? Tu vieste nos atormentar nesse momento, nesse tempo, nessa hora? Os demônios estão reconhecendo que o acontecimento da vinda e da encarnação do Filho de Deus é algo diferente, é algo que aconteceu na história de forma surpreendente. Paulo chama da plenitude dos tempos, porque ele inaugura a sua vinda, inaugura essa fase onde Deus está manifestando o seu grandioso plano. A vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito em Atos capítulo 2 é uma manifestação. O profeta Joel disse, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito que habitava só em profetas, só em reis, agora habita em velhos, em jovens. Eles têm visões, eles falam, eles profetizam. Isso é um sinal do fim dos dias. A conversão dos gentios, nós, brasileiros, maranhenses, agora nós fazemos parte do povo de Deus. Outrora, no Antigo Testamento, era apenas a semente de Abraão, que poderiam crer e se voltar para a lei, se voltar para a perspectiva da aliança. Agora não. O Cristo, a sua morte, sua ressurreição, abre uma porta gigantesca para que todas as nações o busquem, para que todas as nações tenham a oportunidade de se arrependerem, de se voltarem para Deus, o Deus verdadeiro, por meio do Cristo e do Messias. Então, isso também são sinais. Agora, Jesus disse, como um dos aspectos para nós atentarmos, essas situações de cunho de guerra, de pestilência, de catástrofes naturais. Mas, ao meu ver, tudo isso nada mais é do que Jesus dizendo e mostrando para nós, para os seus discípulos, de que, de fato, a segurança não está nessa terra. É uma das coisas que eu ressaltei ontem na minha fala. O mundo não é um lugar seguro, porque a gente vai vivendo o cotidiano, a nossa rotina, e a gente vai se esquecendo disso. Eu estou falando dos cristãos, vão colocando as suas expectativas, seus sonhos, nessa vida aqui, passageira, de peregrinos, uma vida e uma realidade que não é segura, e Jesus apontando para algo seguro, que é a consumação, o novo céus e nova terra, que viria com a sua vinda, seu estabelecimento. Então, a terra, ela vai mesmo gemer, o apóstolo Paulo fala isso, a terra geme querendo ser redimida, e Paulo vai dizer que nós também, que temos as primícias do Espírito, queremos ser redimidos, né, também, desse sistema corrompido pelo pecado, pela morte, pela carne. Nós queremos algo muito mais seguro, muito mais profundo. E aí, pastor Júnior, eu queria ressaltar o seguinte, a vinda de Jesus para os cristãos durante muito tempo, inclusive para mim, ela se tornou apenas um chavão. Ah, Jesus está voltando, e eu cheguei a me perguntar certa vez, peraí, se Jesus está voltando, eu deveria ter um aspecto de desejo, e eu não estou tendo esse aspecto de desejo. Eu só estou falando que Jesus está voltando. Mas por que nós não desejamos? Por que não há um anseio pela volta de Jesus? Eu me lembro do John Piper, ele falando que, conversando com a sua filhinha, tomando um sorvete com ela, ele dizia para ela, Jesus vai voltar. Aí ela disse, pai, Jesus não pode voltar agora, eu ainda nem me casei, eu quero casar. E aí o John Piper diz assim, que na inocência dela, ela não sabe o que significa a volta de Jesus. A volta de Jesus significa a concretização da nossa fé. Significa que toda esperança, que todo amor, que toda graça, que toda beleza, que toda paz, toda segurança, que a gente apenas sente uns lampejos de vez em quando, isso se concretizará. Nós nunca mais sofreremos, nós nunca mais saberemos o que é perder uma pessoa, nós nunca mais saberemos o que é uma enfermidade. A gente nunca mais saberá o que é insegurança, como nós estamos agora, estamos inseguros. Os líderes políticos não podem passar segurança para nós.
Eles falam, eles tomam as precauções, mas não há como garantir que nada acontecerá. Apenas Jesus Cristo. E aí, nós entendemos que a volta de Jesus, ela não pode ser almejada só no tempo de catástrofe, mas ela tem que ser o anseio do cristão. O anseio do cristão, quando ele está bem, quando tudo vai bem. Ele não pode se apegar a esse mundo como sendo a terra dele. Jesus Cristo disse que nós não somos desse mundo, assim como ele não era desse mundo. Nós somos chamados para algo muito superior a essa realidade aqui. Então, Jesus está voltando desde quando ele subiu ao céu, ele inaugura a época onde o Espírito é derramado, onde os gentios estão sendo salvos, onde o mundo está tremendo, a natureza, a força, os sinais da natureza, as enfermidades, a corrupção dos homens, os interesses humanos, as guerras, tudo isso é manifestando que Jesus de fato está voltando. Porém, nós não podemos alarmar querendo ter uma autoridade que compete única e exclusivamente a Deus. Jesus deixou isso muito bem claro. Isso compete à exclusiva autoridade do Pai. A gente apenas faz como a gente olha para o céu e vê que vai chover. A gente está vendo o céu nublado, vai chover. Então a gente está olhando para o mundo. Só que não é só sinais catastróficos. São os sinais que a igreja também evidencia. Manifestam de que Jesus, de fato, está voltando. Realmente, muito interessante essa questão que você pontuou aí sobre a volta de Jesus. E eu creio que Deus permite, né, que o seu povo veja de fato, né, veja de fato, perceba de fato que o mundo não é confiável. E, cara, muito interessante, pastor Rogério, isso aí que tu disse sobre desejar a volta de Jesus. Nesse período e no momento de crise e em diversos setores, e geralmente nós falamos isso, a volta de Jesus, Jesus está voltando, mas que eu não desejo ou até só quero para esses momentos. Então Deus permite que a insegurança bata na nossa porta para nós estarmos mesmo inseguros em relação a essas coisas dessa terra e olhar para a verdadeira segurança que vem dele e desejar mesmo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E, cara, isso é tão vivo no meio da igreja de desejar a volta de Jesus. Agora, por que as pessoas não desejam a volta de Jesus? Ora, segurança econômica, segurança sentimental, segurança religiosa. Então, como que as pessoas vão desejar a volta de Jesus? Eu ainda estou curtindo, agora que eu estou conquistando, agora que eu estou ganhando, agora que eu estou comprando, agora que eu estou armazenando, agora que eu estou bem economicamente, agora que eu comprei o meu carro, agora que eu comprei a minha casa. Então, como que eles vão desejar a volta de Jesus? Então, eu creio que às vezes Jesus permite mesmo que a terra seja sacudida e que cristãos sejam atingidos para que eles saibam de fato na prática, meu filho, você não está no controle. Exatamente. Uma notícia pode bater na tua porta, uma má notícia. Você não está no controle absolutamente nada. Eu compartilhei uma palavra no domingo sobre o texto de Max Lucado, que ele disse que através dessa crise Deus está dialogando com o mundo. Só que esse diálogo ele é global, mas também ele é pessoal. E ele disse o seguinte, por exemplo, eu ouvi Deus falar comigo, Max Lucado dizendo, Deus falou comigo, Max, não dependa da economia, ele disse. No meu caso, eu senti isso, Deus falou comigo isso. Não dependa da economia, Max. Mas com você, ele pode estar falando outra coisa. E é impressionante como nós somos distraídos com muita facilidade. Nós sabemos teoricamente, sabemos porque nós ouvimos, mas não há esse fervor, não há essa expectativa, não há essa viva esperança que ele vai voltar de fato. E a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a volta de Cristo, é ele voltando. Não é isso? Amém. Então, pastor Roger, foi muito bom esse papo aqui que a gente bateu aqui, quase 40 minutos. Né? Muito bom.
né? Muitos ainda vão entrar aí, ainda está cedo, 9 horas da manhã, né? Muitos ainda vão entrar, ainda vão observar. Eu vou anunciar também aqui. Mas um papo muito edificante, é um momento propício como esse, trazendo uma palavra, né, de esclarecimento acerca da volta de Jesus, acerca de como nós temos um olhar bíblico, escatológico, cristocêntrico para esses acontecimentos, né? Só frisando que a volta de Jesus, ela, ou melhor dizendo, os últimos dias é um período entre a primeira vinda e a segunda vinda do Filho de Deus. Isso é os últimos. Então Jesus está voltando. Há muito tempo ele está voltando. Há muito tempo ele já está voltando. Paulo já anunciava isso. Paulo já está aguardando, descansando no Senhor. Nós agora estamos anunciando essa volta de Jesus. E às vezes Deus usa, como C.S. Lewis disse, o seu megafone. O megafone de Deus para... Ele está falando na calmaria, ele está falando no silêncio, ele está falando aos ouvidos. Então, às vezes a pessoa está tão agitada, preocupada com o mundo que ela não ouve. Então, Deus usa às vezes, o seu megafone. Ele permite que o seu megafone seja acionado para que nós possamos parar e ouvir de fato de Deus, né? Então, Rogério, eu peço que você ore, pastor Rogério. Ore esse momento, né? Agradecendo por essa live que nós tivemos agora. Amém? Muito bom. Muito bom. Que Deus abençoe. Senhor Jesus, graças te damos nessa manhã por todos aqueles que estão nos ouvindo, pela vida do pastor Júnior, sua esposa, sua filha, que estão em Arari, fazendo a tua obra, guiando o povo. Que o Senhor dê graça, sabedoria e, acima de tudo, o nosso olhar para Cristo seja um olhar, ó Deus, de confiança, de amor, de expectativa, de perplexidade. Que a gente não se acostume com Jesus ou faça de Jesus apenas mais um personagem da Escritura, ou um ídolo que nós recorremos quando precisamos, mas que ele seja o nosso mestre, ele seja o nosso Senhor, ele seja o nosso Salvador, ele seja aquele que nós acreditamos como o Messias que tu enviou, aquele que trouxe o teu reino e que a partir dele podemos ter relacionamento contigo. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e a presença do doce Espírito Santo cada vez mais se multiplique em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Nós oramos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Amém. Então, pastor Rogério, te agradeço aí pela tua participação e tua disposição em fazer uma palavra de agradecimento, viu? Para nós. E nós estamos aqui, estamos juntos. Então, pastor Rogério, fica na paz e bom dia. Bom dia para você também. Deus abençoe. Amém. Obrigado.